Woke é cultura? É política? Seria movimentos sociais ou simplesmente uma nova ideologia? Aliás, você conhece a cultura woke? Sabe do que eu tô falando? Bom, o mundo woke tem o poder de quebrar reputações de marcas e pessoas. Se você não ouviu falar, se liga. A dica é olhos abertos e atenção nas palavras. Tomem cuidado. Quer conhecer mais sobre essa cultura fortíssima nos Estados Unidos e que já respingou aqui no Brasil e que se popularizou nos últimos anos? É agora! Ah, e já te aviso que no final desse vídeo ainda tem uma reflexão polêmica para você. Então hoje vamos falar de uma cultura que teve seu início completamente voltada para a defesa dos movimentos sociais, mas que hoje em dia está tomando rumo cada vez mais político e ideológico. Falaremos da cultura woke e no final aproveite e dá sua opinião pessoal sobre o assunto. Quanto mais gente puder debater, melhor vai ser exercer o nosso direito pessoal de liberdade de expressão. É sobre isso que a gente vai falar, até onde é possível abordar certos assuntos. E o que se trata essa tal cultura woke então? Se você nunca ouviu falar, eu vou te dizer que ela sempre esteve por perto, permeando discretamente todos os assuntos, até que de repente tomou o corpo e está cada vez mais em evidência. Mas como ela surgiu? Na tradução literal, a palavra woke significa acordei, passado do verbo wake, que significa acordar, despertar. Mas recentemente o termo ganhou significados bem mais amplos. Na gíria norte-americana, ser ou estar woke pode indicar com os quais posturas políticas você mais se identifica. A popularização do woke surgiu na comunidade afro-americana. Originalmente ele queria dizer estar em alerta para injustiças raciais. O termo woke ganhou muita repercussão com o Black Lives Matter, aquele movimento ativista contra a violência das pessoas negras, após o assassinato de Trayvon Martin, morto a tiros no estado da Flórida lá em 2012. Mesmo a cultura woke tendo início nos anos de 1960, sua constante evolução e adaptação foram refletidas em 2012, quando houve um aumento exponencial da circulação da palavra e pelo engajamento em diversas causas da sociedade, como movimentos anti-racismo, ideologias de gênero, opiniões políticas e econômicas. Outro caminho que dá conta da ascensão da cultura woke é uma história um pouco mais longa, logo após a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria e a vitória da globalização econômica. A ideia socialista se tornou vazia e o velho mundo da luta social, organizado em torno de sindicatos, se tornou obsoleto. A economia do conhecimento e a expansão das classes médias colocaram no centro da pauta política os valores pós-materiais. Gradativamente, saiu de cena o líder sindical, o dirigente social-democrata, com a sua agenda pragmática de melhoria econômica, e entrou em cena o ativista de classe média, geralmente vinculado ao mundo universitário. A velha retórica da luta de classe saiu de moda e ingressaram no palco os temas de gênero, raça, orientação sexual e questões ambientais. Dos anos 60 aos anos 90, era muito presente a cultura dos estereótipos como forma de humor. Por exemplo, os Trapalhões, que você deve lembrar. Com mais de 50 anos de estrada desde sua primeira formação, grande parte desse sucesso se dava por causa das piadas ingênuas e politicamente incorretas do grupo. Naquela época, o humor era mais fluido, mais travesso e considerado inocente, sem fazer mal nenhum à sociedade. Porém, hoje em dia, provavelmente não teria um lugar na televisão, muito por conta da cultura do cancelamento atrelado ao movimento woke. Se analisarmos friamente, o programa dos Trapalhões havia insultos em formas de piadas, como racismo, xenofobia, gordofobia, homofobia, entre muitas outras fobias aí. É evidente que nossa comunicação evoluiu muito, a prova disso é o avanço tecnológico que trouxe a modernização dos meios sociais digitais, ressaltando opiniões, visões de mundo e formadores de pensamento crítico reflexivo. Ou seja, a internet deu um palco para muitas reflexões, como respeito ao próximo, políticas nacionais e internacionais, cuidados com o meio ambiente, direitos humanos e muitos outros tópicos. Por consequência, a cultura woke também chegou forte no ambiente virtual, levantando a bandeira da aceitação das pessoas e a inclusão sobre os novos tempos. O intuito da cultura woke é perseguir e questionar cada vez mais os radicais, os opressores, os violentos e aqueles que não respeitam a liberdade e o indivíduo. Vale destacar que a cultura woke conta com o apoio de pessoas famosas, como por exemplo o ex-presidente Barack Obama,
que registrou uma frase emblemática em 2019: "Se tudo o que você faz é atirar pedras, provavelmente não irá muito longe." Agora, uma curiosidade: recentemente, em setembro de 2020, estreou a série Woke, que abordava com humor e leveza essa tal cultura, calcada ali no movimento negro dos Estados Unidos. A trama era baseada em fatos reais e ressaltava as vítimas de violência dos policiais com essas pessoas. Só que o nome Woke afastou muita gente da série, até mesmo quem tem visão mais esquerda concordou que o título desse projeto faz alusão a um pensamento totalmente ligado a um movimento contemporâneo revolucionário. A conclusão: a detentora dos direitos, a Disney, cancelou a série Woke após 2 temporadas. Bom, mas é muito comum vermos a cultura do cancelamento nos dias de hoje, certo? O cancelamento deve ser taxativo ou discutível. Debater políticas é fundamental nessa cultura, porque não estamos falando apenas de pessoas físicas, mas o cancelamento também se estende a empresas, corporações. Uma revista dos Estados Unidos, The Economist, observou como a ocupação crescente do mercado de trabalho por parte da geração woke, formada na última década ou um pouco mais, vem afetando as empresas. A grande verdade é que as organizações simplesmente respondem a uma demanda de consumidores. De acordo com a revista Veja, no Brasil, mais de 70% das marcas se dizem simpáticas ao posicionamento político e social. Os conservadores ressaltam o barulho e a formação de grupos de pressão no mundo digital, causando medo e instabilidade para as empresas e para a economia. O mundo woke tem o poder de causar danos, afetar a imagem de marcas e pessoas. Os ativistas sabem disso, o mercado também. Por isso a ordem dita à boca pequena: tomem cuidado. Dos prós aos contras, podemos absorver ou até repelir muitas coisas dessa tal cultura woke. Acredito que o extremismo das coisas é o lado negativo atual. Portanto, a sugestão é o debate tranquilo. Lados direita, esquerda, republicanos, democratas, azul, roxo, vermelho, amarelo, que saibam respeitar as opiniões e aceitar que nem todos seguem a mesma linha de pensamento, opiniões e ideologias. Os movimentos que ganharam muita repercussão ultimamente foram as aparições de heróis homossexuais, simbologia de Jesus também homossexual, utilização de pronomes neutros, cultura de cancelamentos, todos citados com o mesmo propósito de destruir imagens consolidadas impostas por anos, e não é mais o intuito de fazer você entender e respeitar, e sim de destruir, seja pessoas ou corporações. No entanto, essas imposições atuais não devem ser levadas como uma verdade absoluta. As bases levantadas pela esquerda provocam uma aceitação embasada pela cultura woke, ao qual no fundo traz um viés de cessar a liberdade de expressão. Os pensadores contrários não devem se impor, não podem emitir opiniões. A conclusão disso é o caos total, a discórdia. Minha sugestão é qualificar a população com as noções de linguagem CNV, comunicação não violenta. A comunicação não violenta é um processo de pesquisa contínuo que apoia o estabelecimento de relações de parceria e cooperação em que predomina a comunicação eficaz com a verdadeira empatia. Não existe uma só verdade, todos nós estamos em busca de evoluções, seja no aspecto intelectual, mental, comunicacional. Isso também deve ser enraizado no ambiente virtual/digital. As imposições morais e éticas feitas pela tal esquerda lacradora são uma armadilha para a sociedade, principalmente pelo radicalismo e a fomentação do cancelamento que é imposto por esse grupo, o que por consequência afeta diretamente nossa tal liberdade de expressão, o que vai do desencontro ao que eles tanto pregam. Nós podemos e devemos contestar essa verdade absoluta imposta pela esquerda, onde tudo é falta de respeito, tudo pode gerar um ruído ou o tal famoso mimimi. Interessante observar que antes da polarização da cultura woke, tudo era levado com naturalidade, não havia essa tal lacração, o cancelamento. Por que hoje tudo é errado? O que aconteceu com essa geração para romantizar tudo? Enfim, qual a sua opinião? Qual será o desfecho dessa tal cultura? Será que estamos caminhando para o caminho correto? Como devemos tratar opiniões polêmicas? A naturalidade tornou-se um imenso pisar em ovos. Qual a sua opinião sobre isso?
Ah, e se não quiser responder e se envolver em polêmicas, pede pro ChatGPT te ajudar, o robô, a inteligência artificial que veio para abalar o mundo e te ajuda a ganhar dinheiro, melhorar no trabalho e até mesmo revolucionar a sua vida. Não sabe do que eu tô falando? Bom, se liga nesse vídeo que tá começando em 5 segundos, eu te conto tudo sobre. E aí você já aproveita e se inteira desse assunto de forma rápida e precisa. Te vejo lá.